Boa noite, Jô. Boa noite, pessoas. Só Tudo botando um filtro bem? aqui para ficar mais bonita, para passar um baionzão a mais. Faz Então, parte, né? Jô, faz parte, né? É bom, né? É bom o pessoal ver uma coisa mais bonitinha, assim. A gente fica aqui correndo de um lado para o outro e, às vezes, um filtro ajuda a facilitar a parte visual, né? Sim, com certeza. Tava falando com Então, eles, Dani, esse papo de hoje, né? Desse ser ou não ser, eis a questão, o quanto das vezes nós nos pegamos nesse tipo de reflexão. E até falei, né? Essas pessoas, o que elas levam em consideração no momento em que elas chegam nesse ponto. Porque isso demanda um autoconhecimento e também essa questão de que eu pretendo que aconteça a partir daquilo, né? Porque às vezes a gente não decide, decidir também é uma decisão, não é verdade? não decidir nada também é uma decisão, né? Ah, não vou fazer nada daquilo que eu quero porque no fundo tá querendo agradar o outro, ou porque tá com vergonha de se expor, então não faz, o que que os outros vão pensar. Isso também é uma decisão, né? Então você deixa de fazer aquilo que o seu ser quer e gostaria de fazer por algum motivo, tem sempre algum interesse por trás da gente não ser aquilo que a gente quer ser. Então, isso também é uma decisão, é uma escolha também. Não escolher não fazer ou não fazer aquilo que se quer também está abrindo mão daquilo que está lá dentro, né? E, pois é, esse tema veio justamente porque ontem eu estava falando em autoconhecimento, né, com a Padilha. A gente fez uma live sobre o tema do autoconhecimento. E aí, seguindo a linha de raciocínio, que eu acho interessante, o ser ou não ser, né? Porque se eu se eu me conheço e não sou aquilo que eu conheço que eu tenho que ser ou não ser, ou simplesmente eu não me conheço e não sou. Então eu acho que divide isso, né? Continua um pouco na mesma linha de raciocínio, a gente continua aprofundando nisso, porque no fundo todo o nosso objetivo aqui é trazer mais ganho de consciência, é trazer um pouquinho mais de luz, né? Para todo esse caos, para toda essa confusão que pode ser a vida, justamente porque a gente está ali tentando preencher estereótipos, a gente está ali, se eu não sou o que eu vim aqui a ser, eu estou sendo algo que querem que eu seja. E quem é que me colocou para ser esse algo, né? A quem eu estou servindo, primeiro de tudo. Né? Às vezes é o pai e a mãe que, com a melhor intenção do mundo, te moldam a ser aquilo que eles acham que vai ser o ideal para que a sua vida dê certo, mas se isso não é o que está dentro de você, você não vai conseguir sustentar isso de uma forma saudável. Você sustenta para agradar alguém, novamente, né? Voltando ao que eu estava falando agora, mas não consegue sustentar aquilo dentro da sua autenticidade, dentro daquele prazer dentro do seu coração. Faz sentido para você, Jô? Nossa, Dani, a sua fala me abre um monte de janela. Minha cabeça me abre um monte de janela. A primeira delas foi que eu fiz uma live mais cedo hoje com a Thaís e a gente estava falando justamente dos elementos, né? E a gente falou hoje do elemento fogo. O quanto, às vezes, as pessoas que têm esse elemento mais acerbado, assim, mais dentro da essência, às vezes sofrem por não aceitar ou por não saber que ele está ali em maior predominância. Porque tendem a ser umas pessoas que são líderes, tendem a ser as pessoas que vão chegar e vão querer resolver, que às vezes não vão ter muita paciência consigo e com o tempo do outro. E quando vamos entrando nesse momento do autoconhecimento e vamos entendemos quem somos, vamos também nos permitindo manifestar a nossa essência. E a outra coisa que você falou que faz todo sentido para mim, essa questão da família, né? Aí a gente vai trazer um pouquinho aí dessa questão da constelação familiar, o quanto às vezes nós estamos sendo leais aos padrões familiares e às vezes não honramos, porque a gente acredita no nosso inconsciente, talvez, que honrar os nossos ancestrais vai em repetir ou condicionar a nossa ação de acordo com aquilo que eles esperam, né? E às vezes vamos aí só repetindo o modelo. Dani, você está me ouvindo? Porque você travou aqui para mim ou foi eu que travei? Você travou para mim bastante. Não sei se para o pessoal você também travou, se foi só aqui para mim. Eu percebi, você falou Para mim constelação pareceu como se você familiar, tivesse travado. O apareceu que que você me constelação ouviu? familiar. Eu ouvi você falando até a constelação familiar e você ia começar a falar sobre a lealdade de família, isso tudo, e aí Isso. travou aqui para mim. Foi.
foi no insight que você trouxe, né? O quanto, às vezes, a gente acaba se moldando às expectativas do que alguém de dentro da família, ou que a gente gosta muito, deseja em relação a gente. Então, às vezes, nós queremos aí ser leais e vamos repetindo padrões que não fazem mais sentido. E, na verdade, quando nós temos o entendimento que nós estamos honrando os nossos ancestrais, colocando um pouquinho daquilo que a gente tem, fazendo essa transmutação, é muito mais potente para nossas gerações anteriores, né? Que nós vamos transmutando toda essa energia e vamos nos permitir ser quem somos. E isso é tão sutil, né, Dani? A gente acaba fazendo tanta coisa de repetição de padrão sem mesmo perceber, né? Que a gente não se dá conta, às vezes, que a gente está repetindo aquilo por uma lealdade, pela questão que você disse também do pertencimento, né? Eu quero tanto pertencer àquilo que está acontecendo, a um grupo de pessoas, a alguma situação, que eu acabo me moldando, vou ali me descaracterizando para estar ali pertencente. E, na verdade, depois a gente vai percebendo que a gente não está pertencente. Porque aquela personagem que a gente cria, ela não se sustenta por muito tempo. Porque se ela não for real, ela não tem como se sustentar por muito tempo. E aí nós vamos entendendo que o melhor caminho é de verdade aí voltar-se para dentro, né? Nesse trabalho de autoconhecimento e se permitir ser simplesmente quem somos, né? Exatamente, permitir ser aquilo que está dentro da gente, né? E que às vezes pode ser muito difícil, não só pela lealdade de família, como também por todo um conceito, né, um grupamento de crenças social, que é imposto como estilo de vida e como que tem que ser feito na vida. As pessoas acabam acreditando que o único modelo existencial é aquele que os meios de comunicação vendem, ou que os clãs sociais, escola, igreja, família, o que é mostrado. Mas se cada um tem um cada um, se cada um de nós tem uma essência diferente, como que pode querer todo mundo encaixar na mesma maneira de viver? Né? A gente precisa integrar isso como realidade, que cada um de nós tem uma centelha única, cada um de nós tem uma frequência, uma vibração diferente. Então, obviamente, aquilo que é um estilo de vida que está perfeitamente bom para uma pessoa, não vai estar para outro. E fazer as pazes com isso. Para permitir realmente, para começar a quebrar os preconceitos e aceitar o diferente, aceitar o outro do jeito que ele é, aceitar as escolhas de pessoas que talvez você nunca entenda por que elas querem, sei lá, ir morar no meio do mato, isoladas de tudo e comer só planta. Cara, é escolha, né? Cada um pode fazer o que quiser. Eu não consigo me imaginar assim. Eu adoro uma internet, eu adoro uma rede social. Eu quero estar conectada com o mundo, então para mim não serve. Eu gosto de uma cidade, então não entende. Mas eu respeito. É uma escolha muito, muito digna, muito bonita, muito rica de vida. Mas talvez não é para mim. E se a gente conseguir começar a olhar para isso, porque o que está dentro está fora também, né? O que está fora está dentro. Então, se eu aponto para o outro e julgo que o que o outro está sendo está errado, imagina o que eu não vou fazer comigo. De me permitir. Porque se eu não consigo permitir o outro de viver a verdade dele e de ser quem ele é, como, entende? Automaticamente eu não me permito ser quem eu vim aqui ser. Porque o julgo que eu jogo para fora, eu também vou jogar para dentro. E aí eu começo a me bloquear de existir, de manifestar essa vontade, esse impulso de vida que está dentro de mim, porque é errado, disseram na escola que tem que ser assim. De minha mãe falou que tinha que ser diferente. Então, como eu aponto meu dedo para o outro e condeno tudo aquilo que o outro está fazendo, eu condeno isso em mim também, quando a minha verdade é diferente do que foi ensinado. Então, quando eu começo a amenizar o certo e errado, quando eu começo a parar de querer definir as coisas como certo e errado, parar de querer radicalizar e categorizar tudo e apenas permitir que seja o que é, eu consigo abrandar esse julgo interno e entender que é agora. De repente não vai ser assim para sempre.
De repente, essa verdade que está aqui agora, manifestando desse jeito, amanhã vai ser de outro jeito, porque tudo é transitório, tudo vai mudando. Não precisa ficar estagnado em pedra assim para sempre. E nesse momento é. E eu não preciso nem definir o que é, mas é o que a pessoa está sentindo, é o que ela está a fim de fazer agora. Deixa, né? E daqui a pouco muda e vira outra coisa. Faz sentido o que eu estou falando para vocês, gente? Jô, o que você acha? Eu não sei, eu queria ver, pra mim faz. Eu não sei o pessoal que tá aí, porque eles não falaram nada até agora, tá todo mundo quietinho, né? Então, Dani, faz muito sentido tudo isso que você disse pra mim e pra nós, e eu acho que aprofundo um pouquinho mais também essa questão quando você diz do auto-julgamento, né, da autocrítica, o tanto que às vezes nós estamos brigando conosco mesmo. O tanto que às vezes nós estamos nos enrijecendo por não nos permitir, às vezes, mudar de opinião, como você mesmo falou. Por quê? Não, eu falei que tinha que ser assim, que eu gostava de tal coisa, então eu não me permito mudar. Ah, porque se eu mudar, o que, que o outro vai pensar, vai pegar mal, vai, né, vai parecer que eu não tenho uma firmeza, enfim. Só que nós precisamos de entender que todos os dias eles são únicos. E todos os dias vivenciados, nós temos ali novas experiências, e a partir dessas novas experiências, nós vamos ganhando também outros entendimentos. E se eu me coloco num padrão de uma rigidez que eu não posso mudar porque eu ontem falei que eu gostava do verde e hoje eu tô de preto, eu vou entrar em dor e sofrimento comigo mesmo. Por quê? A consciência que eu adquiri hoje, eu não tinha ontem. Ou seja, no momento em que nós vamos em busca de conhecimento, em busca de autoconhecimento, isso pede para ser manifesto no nosso dia a dia. E quando nós temos essa tendência de reprimir, seja por padrão social, seja porque alguém não concorda comigo, seja pelo que for, eu estou ali deixando de me apoiar, deixando de me validar para validar o outro. E o que acontece? Eu não consigo progredir no meu dia a dia, eu fico estagnada, porque se nem eu me apoio, eu não posso delegar isso ao outro. Porque se perguntar, você se apoia? Não, nem eu me apoio, quem vai me apoiar? Se eu não confio em mim, quem vai confiar? Por isso, essa necessidade do autoconhecimento, para cada dia mais podermos colocar uma base sólida de quem somos, para continuar essa vivência. É isso mesmo, Lili, é uma desconstrução diária. E felizes são as pessoas que ingressam nessa desconstrução diária, que não fica nessa rigidez consigo mesmo, né? E com o entorno. Como a Dani disse, às vezes a gente está tão rígido com a gente que a gente acaba reproduzindo isso para quem está ao nosso redor. E às vezes sem necessidade nenhuma, né, Dani? Exatamente. Às vezes é uma necessidade tão grande de provar que está certo. É muito louco isso, sabe? Às vezes as pessoas ficam tão perdidas nessa coisa de bater o pé e fincar e falar eu estou certo e você está errado, que perde a experiência do trabalho em equipe para chegar e realizar o que tem que realizar, independente de... Porque é isso, parece que as pessoas acham que os outros são inimigos dela porque eles pensam diferente, ou porque eles são diferentes, ou porque eles têm preferências diferentes. E quando a gente veste essa camisa de que se é diferente está errado, né? O que eu acho muito importante de trazer aqui é isso. Quando eu visto essa camisa de que o outro está errado porque é diferente do que eu acredito, você pode ter certeza que essa pessoa está em imensa dor. Porque é o que ela está fazendo com ela mesma. Esse dedo que ela aponta para o outro, né? Tem 3 apontados para mim. Então, se eu estou apontando o dedo para o outro e falando que ele está errado, que ele não pode ser assim, esse julgamento interno, esse algoz interno, essa voz dentro da cabeça dela com ela mesma é ainda pior. Por isso é importante quebrar esse paradigma de querer categorizar tudo e querer dar nome a tudo, dizer o que está certo e o que está errado, para você começar a se permitir sentir o que é bom para você ou não. Porque se você julga tudo diferente do que você está fazendo agora errado, você se impede de fazer uma mudança na sua vida. Olha como é louco isso, né? Então, se tudo diferente do que eu estou fazendo agora é errado, eu não vou poder me mover para lugar nenhum. Então, eu tenho que ficar preso aqui, nisso que eu construí até hoje, para todo sempre. E aí você entra numa pulsão de morte. Porque você não evolui para lado nenhum. Você para de direcionar para expandir, porque eu já cheguei e tem que ser assim, e só assim pode ser. E qualquer atitude diferente disso, a pessoa vai se julgar tanto que ela não se move.
ela não direciona para lado nenhum, ela não expande, ela não cria novos caminhos, né? E se a gente está vivendo num mundo onde tantas pessoas estão falando, o mundo está perdido, está tudo errado, tanta coisa dando ruim, blá, 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 né? A gente tem toda uma negatividade aí de que está tudo errado, não é? Então, está tudo errado, mas eu não aceito mudar nada. Olha que, né? Aí fica perdido nisso, assim, tá tudo errado, mas eu não vou mudar nada porque é assim que tem que ser, é assim que me ensinaram. Mas não tá errado? Não tá dando ruim? Então por que a gente não tenta fazer diferente? Ah, porque diferente é errado. E aí fica nesse ciclo vicioso, que não anda para lugar nenhum, fica tudo parado ali, no escondidinho, no quartinho escuro, e nada muda. Então, abrandar esse jugo para que a gente consiga realmente acolher o ser e permitir que ele dê passos errados e que ele tome tombos e que ele se corrija e tente melhorar aos pouquinhos, igual uma criança, né? O nosso ser interno, às vezes, é uma criancinha que está aprendendo a explorar esse mundo. Nossa, Dani, o que você falou aí também, de novo, veio várias janelas aqui de insights, porque uma das coisas, geralmente as pessoas que estão nesse padrão dessa rigidez são pessoas que estão em dor. Né? E quando começa essa questão de eu tenho que provar a minha verdade tem que ser única e absoluta, ela está em dor. Mas, na verdade, ela também não consegue fazer um movimento de se acolher, de se olhar. Por isso, essa dificuldade de estar lidando ali com o diferente. Porque no momento que eu sei que você tem a sua verdade, eu tenho a minha, e isso tá tudo bem para mim de verdade, eu posso te ouvir uma terceira pessoa, e se tiver a maturidade emocional, ali eu posso criar uma terceira versão. E tá tudo bem. É a questão do nosso crescimento, a nossa permissão desse amadurecimento emocional. Aí outra coisa que você disse, né? As pessoas vivem dizendo que tá tudo um caos, e se eu estou participando desse caos, qual é a minha partezinha? Se eu não estiver atenta que se eu estou também dentro desse caos, alguma coisa eu tenho por estar ali. Porque senão eu estaria em outro lugar, em outro país, em outro grupo, em outro sei lá o quê. Mas é esse entendimento, qual é a minha participação ou a minha negligência da ação, porque às vezes você está participando ativamente, ou às vezes por você estar deixando de participar, você está contribuindo para aquele caos seguir acontecendo. Então, é a questão de assumirmos nós mesmos as nossas ações ou falta dela e não terceirizar as nossas responsabilidades, que vai de encontro também a esse trabalho de autoconhecimento, né, de conseguir aí essa leveza, de sair dessa rigidez, desse autojulgamento, dessa autocrítica e permitir ser, simplesmente ser aquilo que você veio para ser, aquilo que você se propôs em fazer, né? Entrar cada vez mais nesse fluxo. Sim, sim, porque são tantos, né, os moldes que a gente vai se perdendo dentro deles, e até mesmo a rede social, a TV, traz tanta coisa pra gente que a gente vai se confundindo, né? Eu estava pensando no tema dessa live, e eu estava lembrando quando eu tinha meus 18 anos, mais ou menos, a gente ainda não tinha Instagram, YouTube, não tinha nada disso, não tinha nem celular direito, né? Poucas pessoas tinham celular nessa época. E eu me lembro que a gente se identificava muito com a marca da roupa e a bolsa, era muito assim, bolsa, sapato, cinto, e papapá, e papapá. E como eu tinha muito tempo para refletir, porque a gente não tinha essa influência do Instagram, não tinha essa rede social fazendo todo esse barulho, falando tanta coisa com a gente, então a gente ficava um pouco mais de tempo no silêncio. E eu caminhava bastante para chegar em casa, porque não tinha Uber também, então tinha que ir andando mesmo. E nesse caminhar da escola para casa, que era um pouco distante o ponto de ônibus, era um tempo que eu tinha para pensar. Eu me lembro tanto disso, tantas vezes na minha vida, que eu estava muito preocupada que todas as meninas tinham uma bolsa de uma marca determinada. E eu ficava assim, gente, mas é um desperdício de dinheiro tão grande, mas todo mundo que é legal tem que ter aquela bolsa. E aí caiu uma ficha, assim, sabe? Que eu fiquei, peraí, mas eu não sou a bolsa. Eu não sou a marca que está ali naquela etiqueta. Mas é tão fácil da gente se enganar com isso e acreditar que a gente é. Eu me lembro, isso foi muito divisor de águas para mim, porque o jovem, principalmente, o adolescente, e às vezes pessoas até muito mais velhas, se identificam tanto com aquela marca daquilo que ela está usando. Ou seja, ela foi ensinada que só vai ter valor se vestir da maneira X, ou se utilizar o produto tal, enfim. E aí o ser começa a perder o valor
do ter, né? É o ter que fala mais alto do que o ser. Aí a pessoa acha que se ela tem, ela vai ser considerada como ser. E não é, né? Não é nada disso. Você pode ter o que for. Se você está desencontrado de si, quantas pessoas a gente encontra por aí que tem tanto dinheiro, não sabe nem o que fazer com dinheiro, mas está tão desencontrado de si que não consegue ser uma pessoa equilibrada, não consegue estar bem, não consegue estar de boa com a vida. Então, esse encontro com o ser, com o valor real que está dentro da gente, ele precisa superar aquilo que nos é mostrado como certo, que nos é imposto pela sociedade, certo? Boa noite, Cida, seja bem-vinda. Obrigado pela participação. Faz sentido para você isso, Ju? Você consegue perceber a relevância disso como sendo uma coisa importante? Você falou uma coisa tão profunda, em tão pouco tempo, de uma profundidade tão grande, porque nós temos visto, assim, né, nos nossos atendimentos, essa questão, o tanto que as pessoas estão se desconectando do próprio valor. Justamente, talvez, por causa dessa crendice que o valor é externo. O valor é por causa daquilo que eu tenho e não por causa daquilo que eu sou. Então, as pessoas acabam não se conhecendo, não se posicionando, acreditando que algo externo vai suprir esse vazio, que na verdade é o vazio de si mesmo. Então, quando você trouxe assim, é uma questão muito profunda, né? E que vale muito a pena ser explorado com um pouco mais de precisão, porque no momento em que nós nos desconectamos do nosso próprio valor, a gente se desconecta da nossa essência. E fica aquilo novamente que você havia dito, a nossa pulsão de morte. Porque se eu não reconheço meu valor e se eu não estou vibrando neste valor, acaba que eu posso fazer várias coisas, mas nada faz sentido. Porque eu estou somente reproduzindo e não estou conseguindo sentir e vivenciar aquilo que eu estou simplesmente reproduzindo. Aí é aquela coisa que chega a segunda, a gente está rezando para chegar na sexta. E passa a semana inteira reclamando daquilo que está se fazendo, porque eu não estou conectado com aquilo que é o meu valor. E se eu não estou conectado com o meu valor, eu não vou conseguir gerar isso externamente. E vai ficando esse vazio gigante, e quando a pessoa vai ver, é a questão mesmo da ativação do amor próprio, que está sempre cada vez mais aí, né? Nós falamos muito em relação ao amor próprio, mas falar e sentir verdadeiramente são campos diferentes. Né? Igual razão e emoção não vibram no mesmo campo, a fala também e os sentimentos, eles vibram em campos, polaridades diferentes. Por isso que a energia, como a gente fala, né? Geralmente a energia, ela não mente. E isso é muito interessante da gente prestar atenção nessa fala sua aí da questão do valor, né? De não substituir o valor próprio pelo valor material. Não que o valor material não seja importante, não é isso. Mas antes dessa conquista, porque senão vai chegar naquele grau que você disse. Muita gente com muita coisa, mas vazio de si. E fica naquele buraco que não consegue preencher nunca, porque tá dentro, né? Não tá fora. Exatamente. Essa é a maior dor, né? No fundo, todas as dores são isso, de eu não poder ser o que eu sou, de eu não conseguir manifestar aquilo que está dentro de mim verdadeiramente e ficar preso ou numa mentira, ou numa ilusão, ou num padrão que alguém impôs pra gente como sendo algo que acaba sendo irreal, porque é uma realidade que a gente compra, o que nos vendem, o que nos ensinam, e a gente aceita aquilo, e aí a gente não se permite ser aquilo que eu realmente sou. Então, se permitir é uma arte. Porque para se permitir ser o que eu sou, é óbvio que eu vou errar. Porque se eu sou um ser constantemente em evolução, eu vou ser uma coisa agora, daqui a pouco já não quero mais ser isso, vou querer ser outra. E aí a gente fica se culpando, né? Usando o orgulho mal usado, porque eu falei que eu era, sei lá, gótico, e aí agora eu tô querendo virar yogi, e aí não pode. Por que não pode? Entendeu? Você falou que era gótico 10 anos atrás, vai ser gótico para sempre. Se o seu coração tá feliz gótico, fica aí de preto, ouvindo seu rock and roll, não tem problema nenhum. Mas de repente a pessoa começa a desgostar daquilo e tá tudo bem, porque é parte da nossa evolução, experienciar, né? A vida é para se experienciar. A gente veio aqui para ter experiências diferentes, experimentar cores, sabores, gostos, tons e vidas, né? Eu falo que são tantas vidas numa vida só, pelo menos que eu vivi, de tantas fases que eu tive, de tantas coisas que eu experienciei.
Mas se eu tivesse me prendendo a Dani do Taekwondo de 25 anos atrás, eu ia ter que estar dando aula de Taekwondo até hoje. E não é bem isso que eu quero viver. Poderia ser excelente dentro desse módulo e estar ali treinando pessoas e ensinando, mas eu achava que eu poderia dar um passo a mais. E aí eu fui trabalhar com eventos e com festas, aí de repente eu resolvi trabalhar com as pessoas e fui dar massagem, e aí eu fui dar um passo a mais, e aí veio o manoterapeuta, enfim. E a gente está constantemente criando essa nova maneira de se ser para se encontrar, porque a gente vai se perder, né? A gente se perdendo que a gente se encontra. Então a gente precisa fazer essas experiências variadas, de todas um pouco, até para saber o que eu não gosto. Para eu saber quem eu sou, eu preciso saber quem eu não sou. E só experienciando, porque você dizer, como tem muita gente assim, eu vou dar o exemplo da guacamole, porque eu adoro, assim, sabe? Guacamole é o quê? É abacate com limão, com pimenta, com sal, com alho, e aí todo mundo torce o nariz. Tipo assim, você nem comeu, cara. Porque foi o que eu fiz durante muito tempo. Eu precisei estar no lugar onde tinha guacamole no sanduíche, que eu comi sem nem saber direito o que era glicose, porque eu não sabia o que era guacamole, não sabia falar a língua do lugar, e aí estava com fome, comi. Nossa, que delícia! O que é isso? Aí, é abacate com alho, com isso, com aquilo. Que isso, gente? Que horror! Mas não, é bom, entendeu? Mas a gente tem tanta coisa na cabeça, assim. Quando eu falo guacamole para as pessoas aqui no Brasil, todo mundo diz assim, ai, com sal, ai, que nojo, o abacate tem que ser doce. Mas por que o abacate? O mundo inteiro come abacate com sal. Quando eu falo lá fora do Brasil, aqui no Brasil, o pessoal só toma vitamina de abacate ou faz doce, o nego fica bugado olhando pra mim. Ai, que nojo! E por que tem, sabe? O doce é bom, o salgado é bom, tudo é experiência, tudo tem um sabor diferente, tudo tem uma textura diferente. E assim é a nossa vida. A gente pode experienciar ser guacamole num dia e ser milkshake no outro. Não tem problema, não preciso ser milkshake para sempre, entendeu? Posso ser guacamole um pouquinho, e isso é que vai fazer uma vida rica e interessante. E eu me conhecer de verdade para saber que eu posso ser tudo isso, mas aí eu escolho ser outra coisa e tá tudo bem. E sair dessa prisão mental que eu tenho que ser desse jeito. Porque aí eu não me descubro, e aí eu não me conheço, e aí eu deixo de descobrir o meu próprio potencial nessa vida, para exercer aquilo que está dentro de mim. Tô falando muita abobrinha para você ou faz sentido isso tudo? Não, faz muito sentido porque você traz de uma forma muito exemplificada, bem simples e dinâmica, para as pessoas entenderem de coisas bem complexas. Porque quando você está falando dessa questão, desse pré-conceito, desse pré-julgamento, você está falando daquele padrão que você já tinha falado lá atrás, da rigidez, de uma forma que fica muito claro para poder exemplificar, né? E daí, eu acredito que cabe analisar quais são as nossas emoções que estão ali nesse padrão dessa rigidez. Porque às vezes pode ser a questão do medo, às vezes pode ser a questão do novo. Quando a gente vai falando de terapia, né? As pessoas ficam muito apegadas àquilo que se era, por receio daquele momento do vazio, porque eu não tenho mais aquela dor para me agarrar, aonde eu vou segurar? Às vezes, pelo medo desse vazio, esse receio do não saber como será daqui para frente, a pessoa prefere continuar apegado àquilo que está fazendo mal. E é claro que racionalmente não faz sentido. Mas, como a gente já havia dito, razão e emoção vivem em campos diferentes. Se eu não começar a entender isso para acolher e ter a coragem de também vivenciar esse vazio, não há transmutação, não há mudança, não há avanço. Né? E aí não cabe não, né? A pessoa pode reclamar, mas ela vai reclamar e não vai agir. Então, a reclamação sem ação, ela continua simplesmente sendo um clamor do mesmo. E isso nós precisamos de entender energeticamente. Ei, Charles, querido, boa noite. Então, Dani, tudo que você falou faz muito sentido e dá um exemplo muito claro, palpável, né? Não é uma coisa que está lá no mundo das ideias, é uma experiência que você teve. Olha o que você disse, eu estava num país que eu não sabia o idioma, eu acabei experienciando aquilo que eu falava, e depois você viu que era coisa da sua cabeça. Porque você se limitava a, pelo menos, a conhecer. O quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia. A ideia da minha cabeça não me deixava experimentar a realidade. E com quantas coisas a gente não faz isso? Justamente. Com quantas coisas não fazemos isso? A questão do nosso preconceito, do nosso julgamento,
acaba nos estagnando, né? Nós ficamos ali parados, sem conseguir fazer o movimento, porque eu tenho medo do experienciar. Vou trazer novamente essa questão dos elementos que eu falei mais cedo com a Tatá, porque eu acho que é muito legal. Às vezes a pessoa, ela vem com essa potência da liderança, ela vem com essa potência da criatividade, ela vem com essa potência de estar ali à frente, e no momento em que ela reprime isso por medo de se assumir, ela vai estar em dor. Porque ela vai estar ali se matando. Por isso também é interessante o tanto de saber das nossas luzes, conhecer e saber também das nossas sombras. Porque se tem muita luz, aonde há luz, há sombra. E no momento que eu começo a entender que essa sombra está ali para me ensinar algo ou para me potencializar no momento necessário, eu paro de querer me matar. Eu começo a trabalhar todas essas polaridades dentro de mim para entender em que momento cada uma delas precisa ser acessada. E aí eu consigo viver em harmonia comigo mesmo. Faz sentido, Dani? Para você, eu viajei aqui. Eu tô aqui assimilando, né? Porque é bastante informação isso que você está trazendo, né? A gente foi dar guacamole para os elementos e aí de incorporar isso que eu tenho dentro de mim. Mas sim, quando eu consigo calibrar o meu potencial, né, de luz com o meu potencial de sombra, né, e acolher isso, e admitir isso, e aí eu preciso sair do certo e errado. São só potências que eu tenho dentro de mim. Aí eu consigo ser o meu potencial maior. Eu consigo realmente manifestar dentro disso. Foi isso que você estava falando ou eu estou viajando muito? Sim, é porque quando você fala... Eu fui assimilando e fui viajando, né? E aí, é porque quando você falou do paladar, do tempero, eu pensei no quê? Nos elementos que são também o nosso tempero. Uhum. Que são o nosso tempero, porque é a nossa forma da nossa manifestação maior. Então, quando eu vou entendendo esse meu tempero, eu vou também ali misturando esses temperos para poder dar o gosto necessário ou que eu gostaria de experienciar. Eu não vou podar aquele que eu tenho, aquela essência que eu tenho, minha forma de manifestar. Por isso que quando você falou do guacamole, lembrei do tempero e lembrei dos elementos. Foi aí o minha. Tá certo. Tá certo. E é isso, né? Por exemplo, eu sou ar, né? Quando a gente fala dos temperos, eu sou gêmeos com aquário. Eu sou ar e ar. Então, é um temperamento, assim, que viaja pra caramba. E eu sempre me julguei com o negócio para fazer as lives, como é que eu vou conseguir ancorar uma live, porque eu tô falando da guacamole, daqui a pouco eu tô falando lá da terra. E aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas não, a gente está vendo aqui por experiência, né, Jô, que a gente consegue fazer um rolê bem legal com essa característica que eu tenho de trazer coisa lá do, sei lá, do além da onde, né? Porque o ar, ele vai ventando por aí, e venta, e venta, e venta, e vai viajando, e daqui a pouco ele venta um troço para cá, e aí cai um negócio, e aí a gente vai elaborando e vai dissecando o tema. Então, essa característica que por muito tempo eu condenei, lá volta para condenação, eu condenei, então eu fechei uma porta para mim. De repente eu falei, não, vamos olhar para isso como sendo uma forma criativa existencial. E não só, que eu me perco. Não, eu estou criando, eu estou sendo criativa, eu estou trazendo autenticidade. E isso é parte da missão do Ars, trazer coisas novas e diferentes. E tá aqui a pérola, vê aí o que você faz com isso, Jô. E aí a gente, né, fica trocando a peteca de uma para outra e tá dando super certo. Quer dizer, não é tão errado, não é errado de jeito nenhum, pelo contrário. Eu venho manifestando aquilo que é o meu tempero, aquilo que é o meu sabor, passando esse vento, refrescando a ideia e trazendo ideias diferentes e conceitos diferentes. E aí todo mundo se beneficia, mas para isso eu precisei me permitir. Para isso eu precisei me abrir para isso e parar de julgar que eu sou errada porque eu sou assim. Porque, de repente, na minha viagem, os outros se beneficiam também. E que bom que você saiu dessa crença, né, Dani? Porque você acreditou que não tinha a ver, mas você viu que o seu raciocínio que me fez linkar com os elementos. Porque eu falei sobre esse tema hoje, estava fresquinho, está fresquinho na minha cabeça, e fez aí esses condimentos. E tá tudo certo como tá. Né? Porque tem pessoas que vão acessar mais da forma que você está dizendo, tem pessoas que vão precisar acessar da forma que eu estou dizendo, e tá tudo bem. É isso que é a diversidade.
É isso que vamos fazer essa pluralidade acontecer e nós vamos o quê? Nos completando. Porque você vai e eu tô aqui, né? Porque eu tenho terra, água e fogo. Então, assim, eu tenho essa mistura e essa terra, às vezes, ela fala muito alto. Opa, vem aqui, cabo terra. E quando eu vou para a água, aí vai lado muito mais emotivo. E quando eu vou para o fogo, sai queimando. Sai falando e não paro. E ter esses conhecimentos, né, que nos permite entender o que está manifestando ali naquele momento, é muito legal. Porque eu vou entender em qual situação eu preciso de estar ali ancorado nessa energia. Porque, às vezes, nós precisamos de usar o nosso fogo. Ainda que eu não tivesse um ascendente vibrando em fogo, todos nós temos 4 elementos dentro da gente. Se a gente nega, a gente está negando a manifestação, a vida para. Por quê? O elemento fogo vai dar ali o insight que você precisa, esse input que você precisa para agir. Então, se as pessoas que estão aqui agora nos ouvindo tá achando que a vida está muito parada, presta atenção nessa questão do elemento fogo. Né? O elemento fogo está no chakra base, que é da construção, da materialização, que vem trazendo toda essa movimentação para a vida. Se a vida está parada, está estagnada no chakra base. Então, olha que legal, a gente pode falar de tudo isso, voltando e indo, para chegar no ser ou não ser, eis a questão, né? Que traz o elemento ar. Exatamente. E como está muito vivo também a questão do autoconhecimento, né? Quando a gente fala em ser ou não ser, ou deixar de ser, a gente volta para aquela parábola, conhece-te a ti mesmo. Se você sai disso, se você não conhece a si mesmo, você vai estar sempre servindo ao propósito de outrem. Será que eu estou sendo ouvida agora ou travou para a Jo? Travou. Voltei? Travou. Voltei. Então, deixa eu falar, então vou voltar agora. Então, eu estava falando, né? Se eu não, a parábola do conhece-te a ti mesmo, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente vai trazendo isso, conhece-te a ti mesmo, porque se eu me desconheço, se eu sou um estranho de mim mesmo, se eu não conheço os meus pontos fortes ou fracos, se eu não conheço a minha preferência, eu estou servindo ao propósito de outrem. Eu estou servindo ao propósito de alguma outra pessoa que não eu. E tudo bem ajudar o próximo. Não estou falando que a gente não tem que ajudar o próximo nem a humanidade. Mas eu tenho que fazer isso por mim. Eu tenho que fazer isso de uma maneira que me faça bem. De uma maneira que seja gostoso para mim. E não da maneira que estão dizendo que eu tenho que fazer. Não do tenho que para ele me. A gente precisa sair do tenho que para ele me. A gente precisa entrar em contato com aquilo que é o meu verdadeiro eu. Em contato com aquilo que a minha essência está pedindo, para que eu consiga, então, encontrar um caminho de ser um veículo de luz nessa humanidade. Mas não porque eu tenho que ir para os outros, porque isso me faz bem. Eu me dei conta, né, apesar da Viajolândia, de ir na Hellmann's Airlines e me perder na fala, eu me dei conta que se deixar, eu fico falando de energia e espiritualidade o dia inteiro onde eu estiver, em qualquer lugar. Então, por que não fazer isso em canal aberto para trazer essa possibilidade de entender mais coisas para os outros, que talvez não tenham o tipo, né, que você estava falando, o tipo de visão que a gente tem, pessoas que têm outras bases de referência, talvez vão se conectar com a maneira que a gente fala, e se conectam. Tem muita gente que vem no inbox, vem depois da live agradecer, falar, cara, aprendi um monte de coisa ouvindo vocês. Então, para mim é uma surpresa, mas é isso, encontrando uma maneira que nos agrade. Não porque o outro falou que tem que ser assim, ou porque está escrito que tem que ser daquele jeito em algum lugar, mas porque eu sinto que isso me faz bem. Eu sinto que isso me agrada também e que isso tem sentido dentro de mim. Faz sentido para vocês? Vocês concordam com isso? Vocês conseguem perceber isso? Eles estão caladinhos, né, Dani? Eles estão tudo caladinhos. Dani, sabe, eu vou trazer uma outra visão para isso que você disse, que vai entrar um pouquinho nessas profundezas também. Você acredita, você fala, ou não sei se você acredita, do jeito que você fala, você acha que você está divagando, que você vai. Sabe o que eu sinto? Eu sinto assim, ó, quando a gente se coloca em aberto à espiritualidade, a gente vai ser o que precisa ser. Eu acredito que, quando você acredita que está viajando na maionese, justamente pessoas que se conectaram nesse momento na live e que talvez está precisando de ouvir aquilo que você está dizendo. Então, na verdade, você não está viajando na maionese, você está sendo um aparelho a serviço.
Então, você não se importa de sair do script para falar aquilo que você sentiu. Eu vejo dessa forma, sinceramente, porque entra várias pessoas, alguns ficam do começo ao fim, e entra algumas pessoas que acabam saindo. E quando dá essa mudança, de repente, na pegada, a pessoa que entrou para ver simplesmente aquilo. Nós que estamos trabalhando no campo energético e espiritual, nós estamos aí todo o tempo com essa conexão do estado de presença. Essa viagem na maionese não é viagem na maionese. Muito pelo contrário, eu sinto, na verdade, essa energia. Porque cada um vai ter aquilo que precisa naquele momento. E se eles se conectaram com a nossa energia, é porque alguma coisinha eles vão levar daqui. Até mesmo aquilo que a Joelma falou não tem nada a ver. Faz parte. Que é o que a pessoa precisava naquele momento, né? E enquanto então, isso, assim, a gente está sendo o que a gente vai ser. Aí, ó, o Dined diz que tá só ouvindo, se conectando. Que bom, mas está fazendo sentido aí para você? Você está acompanhando aí o que a gente está dizendo? Porque isso que a Dani fala é muito legal, porque eu vejo de verdade assim, Dani. Eu sinto essa conexão de não ficar nessa rigidez que a gente falou lá no início. De você sentir e manifestar. Eu senti e manifestei, tá no todo. Aí eu vou pegar um outro gancho que você falou, que também faz muito, tem muito que se dizer, acredito eu, de quando você joga e tá no todo, e aí a gente vai falando desse todo que não se permitia. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque a Dani travou para mim. Dani? Tá. Porque, Dani, eu quero pegar o ganchinho que você disse, dessa questão de o olhar para si, né? O quanto, às vezes, muitas pessoas ainda estão parado no quando eu olho para mim, eu estou sendo egoísta. E daí, o que acontece? Eu cuidando de mim é uma forma de cuidar e colaborar com o todo, porque eu sou parte do todo, né? Eu fico muito feliz de isso estar mudando, das pessoas estarem aí com a coragem de se olhar, de se acolher, para poder entrar nesse fluxo do todo. Porque antes a gente fazia o contrário, né? Tinha uma tendência de ficar para fora, para o externo, e esquecia da gente. E no momento que eu esqueço de mim, eu não vou ter força também para cuidar do outro, porque eu não estou cuidando nem de mim. Aí nós vamos trazer novamente aquele exemplo lá do avião, né? Diante de qualquer imprevisto, qualquer acidente, primeiro coloque a máscara em você. Aí faz todo sentido com o nosso tema aqui de assunto energético espiritual. Porque eu cuidando de mim, se eu faço parte do todo, eu estou colaborando já com o todo. Às vezes, essa empolgação de querer cuidar do todo externo tem mais a ver com o nosso orgulho mal usado, a nossa vaidade, do que com a própria necessidade de ajudar o todo. Porque se eu estou no todo e estou estagnada, eu preciso de começar esse trabalho de dentro para fora. Ei, Padilha, querida, tudo bem? Dá para te ouvir? Ai, que bom. Então não era minha mesmo não, Dani. Era a sua que estava atrasando. Sim. E aí o Dineide Rodrigues está aqui falando, ainda não tenho esse conhecimento dos elementos, mas faz sentido sim. Aí ele falou que está só aí ouvindo, é isso aí. Muito bom. Gostoso vocês acompanhando, sempre reforça pra gente. Enquanto eu estava me preparando para a live, eu comecei a escrever algumas coisas e meio que saiu um poeminha. Eu vou ler aqui e você me diz o que você acha depois. Então aqui, ó. Se eu não sou o que eu vim aqui ser, eu estou sendo aquilo que alguém quer que eu seja. E assim, muitos passam uma vida inteira despidos de si mesmos, servindo um propósito alheio, sem dar função alguma, a única parte que poderá trazer sentido à vida, a essência. E aí eu tava viajolândia sobre isso, né? E aí veio isso, assim. E é justamente isso, né? Ser ou não ser. Ser o quê? Ser a sua essência. Né? Quando a gente fala em ser ou não ser, todo caminho de autoconhecimento, todo caminho terapêutico, né? Para que fazer terapia? Para você se conectar com essa essência. Porque são tantas as camadas que nos são impostas ao longo da vida. São tantas camadas e massas, porque como tem a camada mental, que eu creio que tem que ser assim, eu vibro que tem que ser assim. E aí eu crio uma massa gigante, de um bloco energético gigantesco na minha vida, que fica pesado, que dói para fazer essa mudança, que deveria ser muito simples. Porque se somos seres que se transformam o tempo inteiro, mudar é a única natureza nossa, primeiro de tudo. Mas se está muito difícil de fazer essa mudança,
Talvez você precise de ajuda para quebrar esse bloco que você mesmo criou, de tanto que você vibrou que tinha que ser de um jeito que não é o seu natural. Você assume, veste aquela camisa e depois para tirar a camisa que você vestiu uma vida inteira. E é para isso que servem os tratamentos energéticos, é para isso que a gente está aqui, né, ajudando nessa transição planetária, que é o quê? Que é justamente se permitir ser o que a gente tem em essência. Quando todos nós conseguimos, quando pelo menos um número suficiente de humanos conseguir vibrar aquilo que a sua própria centelha divina veio brilhar aqui na Terra, a humanidade se liberta. E é nesse caminho que a gente está auxiliando. A libertação da humanidade, ser humano por ser humano, pescando homem por homem, um a um. De passo a passo, a gente chega no topo do Himalaia. Então, de essência em essência, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se unindo. Você vê com os parceiros, cada hora chegam novos parceiros aqui, cada hora tem mais humanoterapeutas vindo e trabalhando, e assim a gente vai se libertando. Mas a gente precisa se despir dessas camadas tão rígidas que a gente veste, né, Ju? Com certeza. A Padilha está dizendo aqui, ó, eu aceito que dói menos. É isso mesmo, Padilha, eu aceito que dói menos. Porque, voltando nesse tudo que a Dani está dizendo, quando nós vamos acessando esse nosso autoconhecimento, a gente começa a se aceitar. E depois dessa aceitação, a gente consegue partir para a ação. Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente já tem conhecimento que a gente tem. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que é alcoólatra. Ela não vai conseguir a própria cura se ela não se reconhece como alcoólatra. Ela vai falar assim, o dia que eu quiser parar, eu paro. O dia que eu não quiser beber, eu bebo, eu não sou alcoólatra. Ou seja, ela não está buscando, porque ela não se vê como uma pessoa que está ali precisando desse auxílio. Quando ela começa a perceber que as pessoas que estão em torno dela estão se distanciando, quando ela começa a perceber que ela não está mais conseguindo ficar sem beber, quando ela vê o padrão que ela está entrando e ela aceita que ela tem um problema, é só aí que começa a chegar a solução. Ou não. Esse primeiro passo. Ou não. Não, o aceitar é o primeiro passo. Se eu não aceito, eu não vou buscar solução para uma coisa que eu não sei que eu tenho. Mas às vezes a pessoa não consegue nem ver por essa questão que os outros se afastaram, ou que aconteceu alguma coisa, porque a pessoa está tão ali cheia de si, que esse é um padrão também, de que sempre é culpa do outro, né? Eu tô falando isso do alcoolismo, porque você fala de alcoolismo e já começa a startar um monte de processo. A minha própria mãe só se deu conta que estava com problema de alcoolismo, porque ela pensava isso tudo aí e a culpa era do outro, quando ela, comigo dentro do carro, não conseguiu lembrar o caminho que ela fez para ir para casa no dia anterior. Olha que louco, ela voltou para casa e estava de ressaca no dia seguinte e falou, cara, qual foi o caminho que eu fiz? A gente morava numa ilha, tinham 3 caminhos, ela não lembrava. E aí quando deu esse branco alcoólico, que aí foi ela com ela mesma, que até então todo o resto era culpa dos outros, mas como era ela no volante, dirigindo com a filha dela, que ela amava, aí ela acordou para que ela tinha um problema. Porque ela teve uma amnésia alcoólica, com uma criança dentro do carro, e aí aquela responsabilidade, aquilo acordou ela. Mas, se fosse para esperar ela se dar conta que os outros estavam se afastando, não ia acontecer nada, porque sempre era culpa dos outros. Então a vida traz situações para a pessoa ir acordando. Em algum momento toma uma chapuletada e acorda. Desculpa mudar um pouco o tema, mas é porque às vezes esses caminhos também não funcionam. Todo mundo se afasta e a pessoa acha que é culpa do outro também. Não, a questão não é nem essa do perceber ou não perceber. Como você mesmo disse, a vida vai impulsionando e vai te apresentando situações para que você vai dando conta. Quando eu falo que quando eu percebo que está se afastando, são as pessoas que estão mais despertas para si mesmas. Né? Mas a questão acho que vai mais na aceitação que a Padilha tinha dito. Não aceita, quando você aceita, você se movimenta. Porque até então, como você mesmo disse, a gente tende a terceirizar as nossas responsabilidades. A culpa está sempre no externo, porque essa coragem de se olhar, ela é um pouquinho difícil, né? Não é um campo muito fácil de acessar se a gente não estiver em busca disso. E muitas vezes, em busca de autoconhecimento, a gente ainda titubeia, assim, no momento de olhar de verdade para os nossos pedacinhos que estão aí, né, nos fractais que estão parados no tempo e espaço, porque gera dor. E a nossa tendência é querer fugir dessa dor. Só que chega uma hora que não dá, né? O corpo começa a manifestar.
E é nesse momento que a gente não tem mais para onde correr, que a gente tende a parar para olhar para isso. E aí a nossa conversa aqui, acredito que vai também nesse alerta, de não esperar que o seu corpo se movimente, se manifeste, para fazer o movimento que você precisa e sabe que você precisa de fazer. Porque não precisa de ser no último momento, no último suspiro. Pode ser antes, pode ser algo mais leve, pode ser no trajeto. Não precisa de chegar à beira do precipício para poder movimentar, para ver que aquilo não dá mais. Porque a vida vai dando sinais, né? Quanto mais presente nós estamos em essência, nós vamos percebendo o que está acontecendo no nosso entorno e que está reverberando aquilo que está dentro. E aí, o que está no meu entorno está me agradando? Então eu preciso de olhar para dentro, porque é isso que está aí querendo me mostrar. Na verdade, é um espelhamento, né? Querendo me mostrar alguma coisa ali naquele momento. Sim. Porque também tem isso, né? Ah, o que está no meu entorno não está me agradando e eu não gosto, as pessoas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Então muda o ciclo social. Se o seu entorno não te agrada, talvez você tenha que procurar outras pessoas para andar. Ah, mas aí eu vou ficar sozinho. Por um tempo, até encontrar a sua turma. Porque é isso, não tem dor que doa mais do que você ser quem você não é. E aí ficar, sei lá, andando com pessoas que não tem nada para acrescentar na sua vida só para não andar sozinho. E aí vai ficar tendo interações ali que você critica o tempo inteiro, que você não gosta, que você está insatisfeito, que volta para casa. Mas vale ficar sozinha, mas vale você ficar com seus botões aí, fazendo atividades que te deem prazer e eventualmente ir trazendo novas conexões valiosas para sua vida de pessoas que vão somar. Porque voltar para casa estressado do rolê ninguém merece, né? E eu vejo muita gente com essa dor. Que vai sair para se divertir e não se diverte, faz tudo menos se divertir. Porque volta para casa cheio de coisa para reclamar. Então, assim, de repente, mais vale ter menos amigos com mais qualidade, né? E fazer essa mudança e mudar. Ai, mas eu não consigo soltar, eu não consigo desapegar disso que eu tenho agora. Então, vai se tratar. Né? Vai se tratar, dá um jeito de tratar isso. Porque senão você vai estar sempre ali comendo um pouquinho de veneno, vivendo uma coisa que você não se encaixa mais, só para fazer parte de alguma coisa. E aí você está fazendo parte do quê? Você está somando de alguma maneira? Se você está voltando irritado, chateado, reclamando, falando mal, então aquela interação não está te trazendo nada de positivo na sua vida. Mas vale talvez você buscar outro tipo de interação, buscar outro tipo de amizade, de conexões, de relações sociais, que vão sim, aí sim, somar para você, porque você vai estar vibrando uma coisa boa, vai ser gostoso, vai trazer sorriso, vai trazer alegria. Faz sentido isso, no ser ou não ser? Porque o entorno social vai te ajudar a ser também. Ô Dani, e eu acrescentaria a sua fala, quando você traz a questão das relações de amigo, para outros campos da vida, né? Às vezes a relação ela é afetiva, íntima ali, que a pessoa continua sem estar naquela vibração de querer estar. Às vezes a situação pode ser de trabalho. Ou seja, tem vários outros campos que pode ser ampliado esse olhar que você trouxe. Que a gente vê um campo, mas abre-se e estende-se para outro. Né? Que quando não me cabe mais, eu preciso de me movimentar e agir, levantar. Entender que essa movimentação ela precisa de partir de quem está insatisfeito. Porque quem está satisfeito vai ficar. Se ali alguma coisa já não me agrada mais, eu preciso de estar em conexão comigo mesmo e assumir aquilo para dentro de mim para conseguir fazer um movimento. E aí eu também espero um pouquinho mais. Porque se não me agradou em um grupo, não me agradou em outro grupo, não me agradou em outro grupo, também está na hora de me olhar para entender. Porque às vezes, assim, a gente muda de cidade, a gente muda de país, a gente muda de relações, mas às vezes o que está precisando de mudar é dentro. É esse olhar para dentro, para poder também se trabalhar, porque se eu não estou entrando e cabendo em lugar nenhum, eu posso optar por ficar sozinha, ou eu posso também escolher para me trabalhar, para entender o que está reverberando. Porque o entorno, ele não vai mudar, ele não vai colocar o tapete vermelho para eu poder passar. Então, às vezes, quem está precisando de se movimentar de fato, verdadeiramente, sou eu. E aí a Dani disse, eu repito, né? Vale tratamento. Quando eu estou nesse processo de não conseguir fazer o movimento sozinho, de não conseguir me acolher. Porque a questão não é para cair na questão do julgamento, mas sim do acolhimento.
o acolher as nossas dores para que a gente possa movimentar, né? A Cida está falando aqui, ó, quando entramos no mundo da terapia, muitos amigos se afastam. Cida, porque a gente começa na verdade, vamos lá, os amigos se afastam, a gente também acaba se afastando, né? Porque a gente começa também a perceber coisas que antes a gente não percebia, né? Tem as duas possibilidades. Tem os amigos que se afastam, mas também, às vezes, tem a gente que acaba se afastando porque a gente não tá mais entrando naquele perfil, naquele mesmo rolê, como a Dana trouxe, eu acho legal essa expressão, né? A gente vai tendo outro entendimento, nós vamos olhando por ângulos que a gente ainda não tinha acessado. E aí a gente percebe que o mundo, ele é maior do que aquilo que eu consigo olhar por minha própria janela. E aí eu consigo sair, abrir a porta e visualizar mesmo tudo que tem ali para oferecer com outros olhos. Mas isso a gente faz quando a gente tira as nossas amarras, né? As nossas as defesas, esqueci como é que chama, as nossas armaduras. Filtros. Quando a gente passa por esses tratamentos terapêuticos, a gente tem a coragem de estar com a gente mesmo, a gente sai dessa armadilha, dessa defesa, dessa carapaça aí que, na verdade, essa couraça não está te defendendo, né? Ela só está te isolando muitas das vezes. E a gente começa a perceber isso. E começamos a permitir acessar outros campos, outros níveis. Por isso que acontece esse afastamento. Às vezes eles são dos amigos, sim, mas às vezes somos nós mesmos. Porque não faz mais sentido aquilo que a gente estava vivenciando. Aí a gente tem a coragem de assumir isso pra gente. Porque antes a gente até percebia, mas a gente não tinha coragem de assumir que aquele mundo, aquele universo não faz mais sentido. E quando você passa por tratamentos que são verdadeiramente transformadores, você não consegue, ainda que você queira, você não consegue mais se anular. Como talvez, quiçá, em outros momentos você faria. Né? Você começa a se posicionar. Porque isso é a manifestação da sua própria essência. Enfim, a Dani tá travada ou travou pra mim? Gente, me dá um feedback aqui, por favor. Porque pra mim apareceu ela travada. Eu acho que sou eu que tô travando. Eu acho que sou eu que tô travando, que alguém já falou mais cedo que a Jo não travou pra mim. Então eu acho que a minha internet que essa semana tá puxada o negócio aqui do meu lado. Verdade. Aí a Cida respondeu que é verdade. Assim, né, gente? Um dia tá bom, um dia cai, um dia tá instável. E é isso, a gente lidar com as adversidades da vida, porque faz parte. É ter aí, né, saber que a coisa é como é, não como eu gostaria que fosse, né? E é isso mesmo, né, Dani? É isso mesmo. É isso, Jo. Acho que a gente já pode ir se despedindo. A Padilha tá aqui falando, né? Aí é se bancar, né? É verdade. A minha imagem tá parando porque a minha internet está caindo, mas eu espero que a Paraty Web resolva as suas questões muito em breve para a gente poder continuar. E é isso, gente. Eu queria agradecer. O nosso tempo já está aqui quase no fim, né? Então, o pessoal que for da minha rede, que está aqui assistindo a live, vai lá, segue a Jo. Ela também traz uns conteúdos bem bacanas, trazendo bastante consciência pra gente, né? O pessoal que me conhece fala, nossa, eu gosto tanto do jeito da Jo, ela é tão legal. Então, tem bastante coisa no perfil dela também que traz mais consciência pra gente. E é isso, foi um prazer estar aqui novamente, né, Jo? Sempre gostoso esse bate-papo, sempre gostoso a gente trazer essa conversa, esse ganho de consciência. Espero que tenha trazido valor para todo mundo. Espero que vocês continuem participando aqui com a gente. É muito gostoso estar aqui, trazendo, contando a nossa história, trazendo, contando as nossas vivências com relação a esses temas. E semana que vem a gente está aqui de novo, né, Jo? É isso aí. Eu vou também expandir esse convite, porque eu tô vendo que tem algumas pessoas que são os meus seguidores também que vai lá seguir a Dani, acompanhar os conteúdos. Além das lives, nós temos também outros tipos de interação. Temos, às vezes, o Círculo da Vida, que eu faço mais no meu canal, mas não sei se a Dani já está fazendo também dela, mas vai fazendo comigo lá também, a gente vai entrando. E a questão é expandir, né? Nós sempre vemos aqui com muito carinho para poder compartilhar aquilo que nós estamos vivenciando, aquilo que nós estamos experienciando na nossa vida e que de alguma forma faz sentido para a gente. E é claro, né, que não vai fazer sentido para todo mundo, mas se a gente conseguir colaborar com o ganho de consciência de uma pessoa, a live já valeu a pena. E adoramos lá quando vocês vão na live, comentam, deixam os recadinhos das chaves que viraram, faz isso lá mesmo. Fico muito feliz de ver várias pessoas que todas as quintas estão aqui conosco, fidelizando aí, né, no nosso Direto do Ponto. Isso é muito legal. E vamos trazer essa troca. Se tiver também sugestão de tema que vocês
acham que gostariam, né, de ver a gente aqui falando do nosso olhar terapêutico, nosso olhar de experiências de ser humano, é só deixar lá também que a gente vai conversando um pouquinho sobre, porque é direto no ponto, mas é tudo com muito carinho, com muito amor e atenção, né, a todos vocês que estão aqui nos prestigiando. E aí, nos vemos na quinta-feira que vem, né, Dani? É isso aí. De volta no Tchau, mesmo gente. horário, no bate-horário das 7. Uma boa noite para todos e aí um bom fim de semana e nos vemos quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada pelo carinho.